Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Revisa Aqui. Eu sou a Lívia, sou estudante de Química na UFMG e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do primeiro ano. Nós vamos entender nessa aula como interpretar os diagramas de mudança de estados físicos para substâncias puras e também para misturas. Então, vamos lá! Vamos começar mais uma vez com o exemplo da água. E aqui a gente vai trabalhar com o diagrama de aquecimento da água. Então, imagine que a gente pegue um copo com gelo em uma temperatura de menos 10 graus Celsius. E a gente vai iniciar um processo de aquecimento sob uma pressão de 1 atm nesse gelo. À medida que a temperatura for aumentando, o gelo ele vai permanecer no estado sólido até a temperatura de 0 graus Celsius, que é a temperatura de fusão da água, que a gente sabe disso das aulas anteriores. Então, quando o gelo atingir essa temperatura de 0 graus Celsius, vai começar a acontecer o processo de fusão. E durante o processo de fusão, a gente vai ter ali a mistura dos dois estados físicos, sólido e líquido. E essa temperatura, ela vai permanecer constante até que o gelo passe totalmente para o estado líquido. Depois que acontece a fusão, depois de todo o sólido derretido, então a gente vai continuar aumentando a temperatura desse sistema. Então, vai permanecer ali no estado líquido até atingir 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água. A gente também já sabe disso das aulas anteriores. Então, quando a água atinge os 100 graus Celsius, vai começar o processo de ebulição. Então, a água vai começar a passar para o estado gasoso. Então, a gente vai ter ali a mistura de dois estados físicos, né? Líquido e gasoso. E a temperatura novamente vai permanecer constante durante todo o tempo de processo de ebulição. Então, assim que a água termina a passar totalmente para o estado gasoso, a temperatura continua a aumentar e ela vai estar ali totalmente sendo vapor. Então, esse é o diagrama de aquecimento da água. E a gente pode observar nesse diagrama que a gente tem dois patamares. O que é isso? São dois pontos em que a temperatura ela permanece constante, que é durante a fusão e durante a ebulição. Então, isso vai ser muito importante para a gente diferenciar os diagramas de substância pura e de misturas. A água, ela é uma substância pura. Então, a gente já consegue identificar a partir desse gráfico uma característica, que é os pontos de fusão e ebulição constantes, certo? Então, para outras substâncias puras, a única diferença vai ser os valores de ponto de fusão e ponto de ebulição. Esse é o gráfico para aquecimento de substâncias puras. É muito importante que vocês saibam gravar esse gráfico para vocês identificarem a partir do gráfico uma substância pura e uma mistura. Mas e se a gente resfriar a água ao invés de aquecer? Vamos entender então como funciona esse diagrama. Vamos começar com a água ali sendo vapor, né, no estado gasoso.
e a gente vai começar a resfriá-la. Então, até os 100 graus Celsius, a nossa água vai estar totalmente no estado gasoso. Atingir os 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição, né? Ele é o mesmo para a condensação. Então, vai começar ali a condensar. Durante todo esse processo, a gente vai ter uma mistura entre aspas, né? A gente vai ter ali dois estados físicos, que é vapor e água, e vai ser constante essa temperatura durante todo o processo de condensação. Então, terminou a condensação, quando passar totalmente para o estado líquido, a gente vai ter ali somente a água. E continuando a resfriar esse sistema, a gente vai atingir a temperatura de fusão, que é onde a água vai começar a solidificar. E aí a gente vai ter os dois estados físicos, água e gelo, coincidindo, né? Sólido e líquido, até que se torne totalmente gelo, que solidifique totalmente. Lembrando mais uma vez, nesse gráfico, a gente tem dois patamares, dois pontos em que a temperatura ela permanece constante. Então, esses dois pontos são durante o processo de condensação e durante o processo de solidificação. Lembrando que esse gráfico a gente está construindo em função do tempo. Então, a gente sempre vai trabalhar em temperatura em função do tempo. E para substâncias puras no geral, o que vai mudar são os valores de ponto de ebulição e ponto de fusão. Então, esse é um diagrama para substâncias puras durante o resfriamento, durante o processo de resfriamento. Mas e agora para uma mistura? Se a gente aquece ou resfria uma mistura, a gente vai perceber que a situação não é igual acontece com uma substância pura. O que acontece é que a temperatura durante a mudança de estados físicos, ela não permanece constante. Ela vai mudando durante a faixa de mudança de estado, a temperatura ela tem uma pequena variação. Então aqui, ó, vamos pegar um exemplo, né, de uma mistura no estado sólido. A gente começa a aquecer ela e durante a mudança de estado, a temperatura ali vai variar durante todo esse processo de mudança de estado. Então, quando ela atinge totalmente o estado líquido, ela continua a subir a temperatura até atingir o ponto de ebulição, que também vai variar, se tornando totalmente gasoso após o processo de ebulição. Então, uma diferença característica determinante para vocês identificarem misturas. Os pontos de fusão e ebulição variam, não são constantes. Então, na substância pura, a gente acabou de ver que durante o processo de mudança de estado, a temperatura ela permanece constante durante todo o tempo de mudança de estado. Numa mistura, isso não acontece. Um exemplo é a mistura de água e sal. Quando a gente aquece uma mistura de água e sal, ela começa a ferver numa temperatura acima de 100 graus Celsius, mas não permanece constante durante toda a ebulição. Esse valor, ele varia muito, ele depende da concentração de sal, da quantidade de água que foram misturados. Então, a gente não tem um valor certo. Então, esse é um diagrama de aquecimento para uma mistura. E diagrama de resfriamento de uma mistura? Então, novamente, vamos começar ali com uma mistura no estado gasoso. A gente vai resfriar essa mistura. Quando ela atinge o ponto de ebulição, a gente tem ali os dois estados coincidindo e o ponto de ebulição não vai ser constante. Passando ali pelo estado líquido, atingindo o ponto de fusão, também não vai ser constante, até se tornar totalmente sólido.
Pegando o exemplo da mistura de água e sal, se a gente pegar essa mistura, que é no estado líquido, e colocar ela no congelador para solidificar, a gente vai perceber que a temperatura de solidificação, ela vai começar aos 0 graus Celsius, só que não vai continuar constante durante todo o processo de solidificação. Ela vai variar. Então, esse é um diagrama de resfriamento para uma mistura. Só que existem dois tipos de misturas especiais que são exceções a essa regra. Essas misturas são a mistura eutética, que consiste em ter o ponto de fusão durante a mudança de estado ali do ponto de fusão constante. Então, ela se comporta como uma substância pura durante a fusão. Mas durante a ebulição, essa mistura, ela se comporta como uma mistura. Então, essa é a característica de mistura eutética. Durante a fusão, ela se comporta como uma substância pura, mantendo a temperatura de fusão constante durante todo o processo de fusão. E durante a ebulição, se comporta como uma mistura. E um exemplo de mistura eutética é a liga metálica composta por 40% de cádmio e 60% de bismuto. Essa mistura, ela possui o ponto de fusão fixo de 140 graus Celsius à pressão de 1 atm. E é interessante notar que o ponto de fusão de cada uma dessas substâncias isoladamente é diferente desse valor. Por exemplo, o ponto de fusão do cádmio é igual a 321 graus Celsius e do bismuto é de 271,4 graus Celsius. Então, o ponto de fusão da mistura é diferente do ponto de fusão dessas substâncias separadamente. Então, guardem aí. Mistura eutética possui o ponto de fusão constante e ponto de ebulição variável. E o outro tipo de exceção que a gente tem é a mistura azeotrópica. Essa mistura, ela possui o ponto de ebulição constante e o ponto de fusão é variável. Então, esse tipo de mistura se comporta como uma mistura durante o processo de fusão, mas se comporta como uma substância pura durante o processo de ebulição. Um exemplo de mistura azeotrópica é a mistura de 96% de álcool etílico e 4% de água. Essa mistura possui ponto de ebulição constante igual a 78,2 graus Celsius. Então, novamente, é importante lembrar que os pontos de ebulição dessas substâncias separadamente são diferentes. O ponto de ebulição do álcool é 78,4 graus Celsius e da água é de 100 graus Celsius. Então, é diferente. Guardem aí, mistura azeotrópica possui ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante e ponto de fusão variável. Então, a gente tem uma sendo o inverso da outra, né? Na mistura eutética, a gente tem um ponto de fusão constante e na mistura azeotrópica, a gente tem ponto de ebulição constante. E agora eu trouxe um exercício para a gente resolver aqui sobre diagramas. É uma questão do Cefet, Minas Gerais, de 2018. Um estudante recebeu uma amostra de água pura sob pressão de 1 atm, inicialmente a 50 graus Celsius. A amostra foi submetida ao resfriamento até alcançar 0 graus Celsius, permanecendo por alguns minutos nessa temperatura. Posteriormente, foi aquecida e mantida a 100 graus Celsius. Então, vamos entender o que é esse processo que esse estudante realizou.
Então, inicialmente, a gente tem ali uma amostra submetida ao resfriamento. Então, ela começou ali nos 50 graus Celsius e caiu para os 0 graus Celsius. Então, a gente tem algo mais ou menos assim. Depois, ela permanece constante por alguns minutos nessa temperatura. Então, a gente vai ter uma reta mais ou menos constante. Depois, ela vai ser aquecida e mantida a 100 graus Celsius. Então, a gente vai ter um aquecimento e, posteriormente, algo constante, porque vai ser mantida a temperatura de 100 graus Celsius. Considerando-se que as temperaturas de fusão e ebulição da água pura a 1 atm são, respectivamente, 0 e 100 graus Celsius, o gráfico da temperatura em função do tempo que esboça essa transformação é. Então, eu já desenhei ali no cantinho, mais ou menos, o processo. E o que mais se assemelha a esse desenho, né, se adequando ao gráfico e às temperaturas, é a letra B. Então, a gente tem ali, ó, prestem atenção, na temperatura de 0 graus Celsius, a gente tem ali uma temperatura constante, que é durante a fusão. E nos 100 graus Celsius, a gente também tem uma temperatura constante, que é durante a ebulição. E a gente viu que uma substância pura, né, como foi citado no exercício, água pura, apresenta ponto de fusão e ebulição constante, ok? Mais uma questão. O gráfico abaixo apresenta a variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância a partir de 25 graus Celsius em função do tempo. Assinale a alternativa correta. Então, vamos observar as alternativas e vamos tentar entender esse diagrama. Letra A. A faixa de temperatura em que a substância permanece sólida é 25 até 41 graus Celsius. Então, a gente olha lá no gráfico, durante 25 e 41 graus Celsius, realmente a substância ela permanece sólida, né? Esse é um gráfico de uma substância pura, vocês podem perceber. A gente tem os dois patamares constantes de temperatura de fusão e ebulição. Então, a letra A está correta. Vamos analisar as outras alternativas. Letra B. A substância A não é uma substância pura. A gente acabou de analisar que é sim uma substância pura. Então, está errada. C. A temperatura de ebulição da substância A é 41 graus Celsius. Então, vamos analisar. Ela começa ali no estado sólido, né? De 25 graus Celsius, e quando chega aos 41 graus Celsius, muda do estado sólido para o líquido. E ali a gente tem a temperatura de fusão, não de ebulição. Então, está errada. D. A faixa de temperatura em que a substância permanece líquida é 25 até 182 graus Celsius. Então, vamos observar. Nos 25 graus Celsius, a gente já viu que ela está no estado sólido. Quando atinge os 41 graus, ela fica no estado sólido juntamente com líquido. E até os 182, de 41 graus Celsius aos 182, ela está no estado líquido. Então, durante 41 graus Celsius e 182, né, que a gente vai ter uma substância líquida, então está errada. Aos 25 graus ela é sólida. Letra E. Em 25 graus a substância é um líquido. Errado também, né? A gente já olhou, já observou que aos 25 graus é uma substância no estado sólido. Então, a nossa resposta é a letra A. Bom, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção. Deixem suas dúvidas nos comentários e se inscrevam no nosso canal. E até a próxima aula!